Amém. Podem sentar, meus queridos. Eu vou fazer uma saudação para a igreja e a máscara abafa um pouco o som, mas eu quero a interação dos irmãos, né? Estava com saudade desse tempo de culto presencial. Então eu quero te ouvir, tá? Não precisa gritar, mas vamos falar de modo que eu te escute. Eu começo e depois você vai dizer apenas amém, tá bom? Eu quero saudar os irmãos com a graça, a paz e a misericórdia de Deus. Amém. Você que está em casa eu não vou poder ouvir, mas eu espero que você também responda da mesma forma. Quero saudar todos aqueles que estão nos acompanhando através da transmissão ao vivo aí, online, com a graça, a paz e a misericórdia de Deus. E eu quero ouvir, aliás, não posso ouvir, mas eu quero te estimular a dizer amém. Então, que Deus nos abençoe. E eu propositalmente acrescentei a palavra misericórdia, porque é sobre este atributo que eu quero compartilhar esta noite. A misericórdia, eu já falei sobre a bondade de Deus, já falei sobre o amor de Deus. E é claro que a gente poderia falar sobre outros atributos e ter começado com outros atributos. Mas eu estou destacando aqueles atributos que nós mais precisamos deles no momento em que nós estamos vivendo. Nós precisamos muito do amor de Deus, precisamos muito da bondade de Deus, precisamos muito da graça de Deus, sem nenhum menosprezo, evidentemente, aos demais atributos que talvez no livro de teologia viria até primeiro do que esses. Deus Criador, Deus Soberano, Deus Majestoso, Deus Infinito, Deus Onipotente, Deus Onisciente, Deus Onipresente, Deus Eterno, Deus Imutável. Mas nós estamos começando com esses atributos. Sabe por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus depende muito da misericórdia do Senhor. Não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. Está no topo da lista. Eu preciso da misericórdia do Senhor. Por isso, apesar do atributo ser de Deus, nós estaremos falando esta noite sobre uma das maiores ou a maior necessidade que nós temos. Por que eu preciso tanto da misericórdia de Deus? Você vai conseguir entender no decorrer desta meditação. Para começar, basta que nós saibamos que, para que nós sejamos vistos por Deus, não de acordo com o nosso merecimento, porque desta forma seríamos fulminados, mas para sermos vistos por Deus, sem sermos destruídos, penalizados, culpados, nós precisamos que Ele nos veja com seu olhar de misericórdia. Porque sem ela, nós nunca poderíamos chegar até o trono da graça. Sem ela, nós não poderíamos nem estar aqui. Aliás, nós nem teríamos acordado hoje pela manhã. A palavra de Deus diz que nós acordamos todos os dias, respiramos, vemos o dia nascer, por causa das misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Foi bom ouvir sobre o amor de Deus, sobre a bondade de Deus, mas eu espero que você entenda que a misericórdia de Deus também é primordial para a nossa jornada cristã. E eu vou começar, não é com um texto básico, com um texto no Novo Testamento, para nos ajudar nesta introdução ao tema, que escrito por Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, versos 4 e 5, que dizem: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça são salvos. Rico em misericórdia. Essa palavra rico tem que nos estimular para dar valor às misericórdias de Deus. Se Ele é rico em misericórdia, eu preciso valorizar as misericórdias de Deus. Eu preciso usar a misericórdia de Deus sem economia. Ele é rico.
Posso gastar à vontade a misericórdia de Deus. Usar sem nenhum tipo de economia. Por isso eu clamo pela misericórdia de Deus, eu canto a misericórdia de Deus, eu oro de acordo com as misericórdias de Deus, enfim, eu uso esse atributo de Deus de maneira constante, abundante, à vontade, porque afinal de contas o meu Deus, ele é rico em misericórdia. Quando você duvida das misericórdias de Deus, você pode fazer um exercício. Comece a analisar a sua vida, né? Ainda hoje eu cumprimentei alguns aniversariantes, ontem eu cumprimentei. Nós temos aniversariantes na nossa igreja quase todos os dias, né? É uma data boa para a gente contar as misericórdias de Deus. O que Deus fez por mim nesse último ano? E você vai poder analisar e descobrir que é impossível nós catalogarmos, nós sistematizarmos, nós nos lembrarmos de todos os atos da misericórdia de Deus para com a nossa vida. E hoje, nesta mensagem, com esse Deus que é rico em misericórdia, nós vamos pegar um texto dos Salmos, analisar praticamente 3 versículos, 2 versículos, na verdade, vamos ler 3 e analisar 2 versículos, para que a gente aprenda um pouquinho sobre este atributo do qual nós precisamos tanto, que é a misericórdia de Deus. Para que a gente não apenas use esta palavra de qualquer maneira. Sem dúvida alguma, a gente usa muito essa palavra, né? Misericórdia daqui, misericórdia para ali. E foi impossível, até disse isso pela manhã, preparar esse sermão sem me lembrar do Gerald, né? Casado com a mãe do meu genro, do Marcos. Porque o Gerald não fala português. Mas a primeira palavra que ele decorou e que ele fala para tudo, né, em qualquer coisa que você fala, nós mostramos a foto de uma panela de feijoada. Ele, misericórdia, pastor Marcos, né? Tudo ele usa a palavra misericórdia. E a gente precisa, e ele usou no bom sentido, porque ele disse que estava achando ruim, porque ele gosta muito, e não tinha a feijoada para ele comer lá onde ele está, onde ele mora. E não é errado, nós podemos, eu acabei de falar que a gente pode usar misericórdia sem nenhuma economia, podemos falar a palavra misericórdia com toda a frequência que quisermos, por isso não tem nenhum problema. Só que nós não podemos usá-la apenas como um jargão, nós precisamos entender o que a misericórdia de Deus significa. Por isso, na leitura que nós iremos fazer hoje deste salmo, nós vamos descobrir que a misericórdia é um atributo de Deus que vem no meio de todos que eu já citei no início da minha introdução, que fala do caráter de Deus que, uma vez entendido, vai nos afetar. Vai responder algumas perguntas. Quer que eu cite 2 delas? A primeira pergunta que posso fazer para mim mesmo é: como esse Deus que eu citei, majestoso, grandioso, criador, eterno, infinito, imutável, como que esse Deus pode se relacionar comigo? Um ser finito, um ser mutável, um pecador. Como que esse Deus pode se relacionar comigo? Por causa da sua infinita misericórdia. Talvez você possa perguntar como eu tenho condições com a minha vida, a minha natureza pecaminosa, aproximar do trono de graça e desenvolver um relacionamento com Deus, orar para Deus, falar com Deus. Como isso é possível? Por causa das suas infinitas misericórdias. Portanto, entender a misericórdia de Deus faz de nós seres muito mais felizes, porque a gente sabe que não seremos vistos, não seremos tratados de acordo conosco mesmos, porque Deus nos trata de acordo com Ele. É o seu amor que move Deus para vir até nós através de Jesus. É a sua bondade que move Deus para estender a mão e fazer coisas para você e para mim. E são as suas misericórdias que nos permitem aproximar dEle e entrar na presença dEle. Portanto, nós dependemos muito desses atributos de Deus. O texto do Salmo 86, versos 5 a 7 diz: Tu és bondoso e perdoador,
Senhor rico em graça para com todos os que o invocam. Escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia clamarei a ti e tu me responderás. Outra tradução chamaria o rico em graça de abundante misericórdia, e a gente sabe muito bem que essas palavras são muito próximas, irmãs, apesar do significado evidentemente ser um pouco diferente. Eu já disse aqui a diferença de graça e misericórdia de maneira muito simples. A graça é a mão de Deus estendida para dar o que eu não mereço. A misericórdia é a mão de Deus encolhida para não dar o que eu mereço. Assim a gente define, faz a diferença entre graça e misericórdia. Porque se fosse para Deus dar o que eu mereço, o que eu mereço? Eu mereço punição, eu mereço condenação, não é? Eu mereço rejeição, mas o Senhor encolhe a sua mão, isso é misericórdia. Mas Ele me dá o que eu não mereço, Ele estende a sua mão e isto é graça. Nós precisamos entender exatamente isso. Nesse texto, a gente percebe que Davi está com algum tipo de problema. Não sei qual. Nem os comentaristas têm certeza em qual era o problema que Davi estava enfrentando. Existem conjecturas a respeito. Mas independente de qual seja o problema de Davi, lá no verso 14, ele diz: os arrogantes estão me atacando. Ó Deus, um bando de homens cruéis, gente que não faz caso de ti e que procura tirar-me a vida. É interessante porque ele não começa o salmo falando a respeito do problema e do perigo que ele está enfrentando. Ele já está enfrentando. As fichas já acabaram. Ele resolve vir à presença de Deus e clamar. Mas o clamor de Deus no verso 3 é: misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor, pois eu clamo a Ti sem cessar. O que ele está fazendo? Ele já clama direto pela misericórdia de Deus no versículo 3. Nós não lemos, nós começamos a leitura no verso 5. Talvez se fosse eu orando a Deus, sabe o que eu faria? Eu chegaria na presença de Deus e diria: Senhor, o Senhor sabe o que eu estou enfrentando? Deixa eu contar para o Senhor o que eu estou enfrentando. E talvez eu iria apresentar a Deus o meu problema. Não é assim que a gente ora? A gente já começa explicando o problema. A gente já começa falando do que está acontecendo conosco, se é uma dor, um sofrimento, uma enfermidade, um problema de relacionamento, a gente já vai falar do nosso problema. Não foi assim que Davi começou, apesar dele estar enfrentando o perigo, mas ele começa clamando por um atributo de Deus: misericórdia, Senhor, pois eu clamo a Ti sem cessar. Depois que ele faz isso, ele não gasta um tempo explicando o seu problema, mas depois que ele clama pedindo a misericórdia do Senhor, aí ele começa não somente a falar da misericórdia, mas da bondade, da graça, dos atributos de Deus, para depois então ele falar a respeito do seu problema lá no versículo 14. Por isso, nesse texto, só no verso 5, apesar de ser um verso pequeno, nós vamos descobrir 3 características da misericórdia de Deus. 3 características da misericórdia de Deus. E depois a gente vai para o verso 7 para pegar a 4ª característica. E aí nós vamos descobrir no versículo 5 que a misericórdia do Senhor nos concede perdão. Traz a nós o perdão. Traz a nós o perdão. E o versículo que eu quero ler, que é o 5, diz: tu és bondoso e perdoador, Senhor rico em graça para com todos os que te invocam. Destaque para a primeira frase: tu és bondoso e perdoador. Bondoso e perdoador. Quero voltar ao verso de Efésios. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Preste atenção aqui. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela é fundamentalmente acerca do perdão. Talvez, se eu perguntasse qual é a sua principal necessidade, você iria dizer para mim: pastor, eu estou precisando de emprego. O outro iria dizer assim: pastor, eu estou precisando de saúde.
O outro iria dizer assim: pastor, eu estou precisando de paz e harmonia na minha vida familiar. É assim que nós definimos as nossas necessidades. Mas deixa eu dizer uma coisa que é bíblica para o seu coração nesta noite. A sua necessidade fundamental é de perdão para os seus pecados. Porque todas as demais coisas dependem do seu relacionamento com Deus. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Por isso, o perdão é fundamental para que eu restaure o meu relacionamento com Deus e, uma vez tendo esse relacionamento restaurado, eu possa ver as outras coisas na minha vida acontecendo e sendo consertadas. Você precisa de perdão, porque esta é uma condição fundamental para você chegar perto de Deus. Eu conheço muitas pessoas, e com certeza você conhece, às vezes, alguns de nós já passamos por esta fase, de achar que eu posso chegar até Deus com os meus méritos, com as minhas virtudes pessoais. Isso é orgulho, de certa forma. A Bíblia me diz, para destruir todas as minhas ilusões a esse respeito, que o meu melhor, o seu melhor, o meu absolutamente santo e o seu absolutamente santo, nada dessas coisas serão capazes de nos fazer chegar até Deus. Ninguém chega até Deus por si mesmo. Impossível. Impossível. Ah, porque eu sou um bom marido, um bom pai, um bom irmão, honesto, não falo, não minto, eu sou isso, eu sou aquilo. Meu querido, esquece. Continue tendo bom caráter, continue sendo uma pessoa boa. Isso é muito bom para o seu relacionamento social, isso é muito bom para você como cidadão, isso é muito bom para você como patrão, isso é muito bom para você como empregado. Mas se você está pensando que isso vai agradar a Deus e te autorizar a chegar até a presença dEle, negativo. Negativo. O meu melhor não abre a porta para eu chegar até Deus. Sabe por quê? Porque Deus é santo e perfeito. E o meu melhor nunca vai ser suficientemente santo e nem perfeito para que eu possa chegar até a presença de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, fala muito sobre isso. Ele diz assim: aqueles controlados pela natureza pecaminosa não podem agradar a Deus. Ou quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Romanos 8:8. Eu pus só um pedaço aí do texto, mas quando você quer relacionar-se com Deus, agradar a Deus, chegar na presença de Deus, você precisa urgentemente ser perdoado. Você precisa ser perdoado. Agora, se você precisa ser perdoado, qual é o atributo mais importante que você deve buscar, clamar por ele, não é? Quando você quer receber perdão pelos seus pecados? A misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Miserável pecador. O verso 5, que a gente leu, nos revela exatamente isso. Que nós precisamos do perdão de Deus e a misericórdia de Deus faz com que Ele, que é rico em bondade, que Ele é gracioso, Ele perdoe os nossos pecados para que o rompimento do meu relacionamento com Ele seja resolvido e assim eu possa também melhorar os demais relacionamentos que eu tenho. Eu falo a verdade, falando a verdade para você, eu duvido que uma pessoa que esteja num relacionamento bom com Deus não tenha um relacionamento bom com as pessoas. Você pode saber, o dia que você está mal com a sua esposa, você também está mal com Deus. Quando você está mal com o seu irmão, você está mal com Deus. Quando você está mal com o seu patrão, com o seu empregado, você não está muito bem com Deus. Porque quando nós nos relacionamos com Deus, Ele é amor, Ele é bondade, Ele é paciência, não é? Então, essas características de Deus, quando elas são derramadas sobre mim, não tem jeito de eu ser ruim nos meus relacionamentos interpessoais. Não tem jeito. Significa que, quando eu leio e descubro a misericórdia de Deus, não é? Que é a razão de nós não sermos tratados como nossos pecados merecem.
Olha o que diz o Salmo 103:10. Deus não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Isso é o quê? Misericórdia. Misericórdia. Se o Deus fosse me retribuir de acordo com os meus pecados, de acordo com os meus merecimentos, nós não teríamos culto hoje à noite. Porque eu não poderia estar aqui pregando para vocês. Mas nós não teríamos culto esta noite, porque não teria auditório também. Nenhum de vocês estaria aqui hoje à noite. Certo? Nem eu estaria aqui pregando, nem vocês estariam aí me ouvindo, não fosse a misericórdia de Deus. Porque você e eu merecemos julgamento, destruição, punição, condenação, se nós formos tratados de acordo com os nossos merecimentos. Mas pela misericórdia de Deus, Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e abrir um novo e vivo caminho, para que eu possa chegar até a presença de Deus. Isaías, lá no capítulo 43, ele puxa uma imagem de um tribunal, e todos nós conhecemos a imagem de um tribunal. Tem o juiz, tem o promotor, tem o advogado de defesa, tem jurado, tem testemunhas e às vezes tem auditório, tem pessoas ali acompanhando o julgamento. E o Senhor, que é o juiz, convida a nação de Israel para o tribunal. E ele diz assim: reveja o passado de vocês. Vamos discutir juntos. E se vocês se julgam inocentes, exponham a inocência de vocês. Imagine Deus chamando nós para esse tribunal. E aí ele dá a palavra para o réu. E diz assim: pode expor, se defenda. E aí o réu vai dizer: não, porque eu sou assim, eu sou assado, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Sei que quando o Senhor retoma a palavra, nesse capítulo 43 de Isaías, ele diz assim: o seu primeiro pai pecou. E ele continua dizendo assim: seus porta-vozes se rebelaram contra mim. Por isso, dando uma olhadinha nos autos, a conclusão é culpado. Culpado, condenado. E a pena é pena de morte, porque o salário do pecado é a morte. Aquela alma que pecar, esta morrerá. Essa ideia de que o salário do pecado é a morte não é uma doutrina do Novo Testamento, ela já vem do Velho Testamento. Desde de Gênesis, o dia que dela comeres, certamente morrerás. Depois Ezequiel repete: a alma que pecar, essa morrerá. E depois Paulo vem e diz: o salário do pecado é a morte. Portanto, essa ideia do culpado ter que morrer, ela não é neotestamentária, ela é desde o Antigo Testamento. Só que esse mesmo Deus que chama para o julgamento, olha o que ele diz no mesmo livro de Isaías: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim. Em outras palavras, ele está dizendo assim: você sabe por que você pode comparecer na minha presença? Você sabe por que vocês não serão fulminados? Sabe por que o salário do erro e do pecado de vocês não vai ser a condenação à morte? Não é por causa de vocês. Não adianta querer lembrar do pai, dos pais, dos avós, da história, porque todos vocês pecaram. O pecado vem passando de geração para geração. Você sabe por que vocês podem comparecer na minha presença? Porque eu mesmo, de acordo comigo, por causa dos meus atributos, eu apaguei as transgressões de vocês. Meu irmão, nós precisamos ter humildade, sabe? Nós precisamos chegar na presença de Deus em oração com humildade, sabendo que nós estamos lá porque o caminho foi aberto, porque a iniciativa foi de Deus, não depende de você, você não é bom, você não merece, eu não sou bom, eu não mereço, é tudo pela graça. Por isso que a primeira coisa que nós precisamos entender nesta mensagem é que nós precisamos conhecer a misericórdia de Deus. Nós, às vezes, não conhecemos a misericórdia de Deus. Primeiro, porque a nossa mente é finita. O próximo ponto que nós vamos ter agora
pode nos surpreender, porque nós não conseguimos perdoar da maneira plena como Deus perdoa. Nós não conseguimos entender que a misericórdia de Deus é muito maior do que a minha necessidade. Nós perdoamos pelas metades. Nós agimos pelas metades. Deus não, Deus é pleno, Deus é completo. Por isso, a próxima característica que o texto vai nos ajudar a entender da misericórdia de Deus é que ela não conhece limites. E apenas uma parte que está assinalada aí que eu vou citar, que eu já tenho falado desde o começo, que diz: Senhor rico em graça. Noutra tradução, há uma amplitude na misericórdia de Deus. Paulo fala sobre o amor de Deus, que é mais largo, mais alto, mais profundo do que tudo que nós podemos imaginar. Isso dá para nós um conceito de infinito. E a nossa mente finita não consegue entender o conceito de infinito. Qual é o significado desta abundância usada na tradução Revista e Atualizada? Por que a gente pode orar baseado na abundância da misericórdia de Deus? Na abundância do amor de Deus? Porque Ele é rico, rico em misericórdia, pelo seu grande amor, amplo, longo, alto, profundo. Deixa eu te falar uma coisa para poder ilustrar esta amplitude da misericórdia de Deus. Primeiro, não há nenhum pecado que esteja além do poder perdoador de Deus. Não há nenhum pecado que esteja além do poder perdoador de Deus. Segundo, não há nada que esteja além da minha compreensão a respeito da misericórdia e do amor de Deus. Ou seja, Deus tem a resposta que eu preciso para o tamanho da minha necessidade, porque o Senhor é rico em graça. Agora, o contrário, sem Cristo. Sem Cristo, nós estamos mortos. Mortos em delitos e pecados. É assim que a Bíblia descreve. Não é a descrição muito boa de se ouvir, não, mas é esta descrição bíblica para a minha realidade sem Cristo. Ela é assustadora, mas é a realidade. Segundo, sem Cristo eu sou escravo do pecado. Realidade dura, mas verdadeira. Sem Cristo, a Bíblia diz que somos filhos do diabo. Ah, não, pastor, aí o senhor apelou. É a Bíblia que diz isso. Não tem ninguém que é órfão espiritual. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo, é o que a Bíblia diz. Não tem dois reinos com dois pais. Ou você pertence a um reino, ou você pertence ao outro. Ou você tem a sua filiação ligada a Deus, ou você tem a sua filiação ligada ao inimigo, mesmo que você não queira. Filhos do diabo. E Davi fala aqui no texto, lá no verso 13, das profundezas da sepultura, profundezas do Sheol. Verso 13. Pois grande é o teu amor para comigo, tu me livraste das profundezas do Sheol. Literalmente, se não fosse o Senhor, eu continuaria lá no profundo da sepultura. Por isso, a tua misericórdia me trouxe do mundo dos mortos para uma vida em Cristo Jesus. As tuas misericórdias me trouxeram da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo Jesus. Foi o Senhor que me transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E são as tuas misericórdias que me tiraram da profundeza da sepultura. Misericórdia sem limite. Misericórdia sem fim. Misericórdia capaz de alcançar qualquer pecado, perdoar qualquer pecado. Se você já começou a assustar, a terceira característica da misericórdia do Senhor é que ela está disponível para todos. Tu és bondoso, rico em graça para com todos.
para com todos. Eu estava lembrando aqui, nós na equipe pastoral, lembrando que a gente tem momentos de debate, momentos de brincadeira, momentos de conversa descontraída, às vezes até no campo da interpretação bíblica e da teologia. E a gente sabe que uma das doutrinas difíceis de ser entendida, tratada, é a predestinação, a eleição. Mas é uma doutrina bíblica, inegável. A Bíblia diz que Deus nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu. Só que a mesma Bíblia que fala de maneira misteriosa sobre essa doutrina tão indigesta para alguns, é a Bíblia que fala sobre amor, perdão, graça e misericórdia de Deus. Portanto, não dá para você entender a Bíblia apenas com um lado da balança. Você tem que compreender o plano de Deus para a vida do homem sem negar nenhuma das partes. Se por um lado a Bíblia fala de predestinação, nós não podemos perder de vista de que ela também oferece graça, oferece perdão, oferece misericórdia, oferece a sua bondade, o seu amor, não para alguns, mas para todos. Não apenas para alguns, mas para todos. Nós não podemos limitar a misericórdia de Deus como se nós fôssemos donos dela. Nas nossas mentes pequenas, a gente pensa que tem certas pessoas que estão fora dos limites da misericórdia de Deus. Eu estava dizendo sobre a minha experiência, talvez vocês sejam melhores do que eu e não pensem como eu penso. Mas tem certas reportagens que eu vejo que a ira acende no meu coração, principalmente violência contra a criança. Aquilo me deixa indignado. E você sabe qual é o que passa pela minha cabeça? Uma pessoa dessa não merece viver. Uma pessoa dessa precisa ser fulminada. Uma pessoa dessa que tem coragem de fazer isso com uma criança não é uma pessoa digna de estar entre nós. É o que passa pelo meu coração, que é finito, e a minha mente, que também é pequena. Na minha cabeça eu penso assim, esta figura humana que fez essa tragédia está fora dos limites da misericórdia de Deus. Ladrão, que ao roubar ainda humilha, né? Já viu quantas pessoas falam assim, eu fui assaltado, pastor, me chamou de vagabundo, estava levando o que é meu, apontou uma arma para a minha cabeça, fez um punhado de maldades e ainda me xingando dos piores nomes. E muitas vezes ainda, sem a pessoa reagir, dá um tiro e mata. Leva o que é dela e depois ainda mata. O que passa pela sua cabeça com relação a uma pessoa como essa? Se for o que passa pela minha, eu já sei o que é. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Deus tem misericórdia para todos. Você consegue entender isso? Ah, não consigo, pastor, nem eu. Porque a misericórdia do Senhor, ela é o quê? Infinita. Infinita. Se algumas pessoas da nossa sociedade entrassem por aquela porta, muitos de nós, se não todos, nos sentiríamos desconfortáveis. Imagina um dos condenados da Lava Jato entrando por aquela porta para participar de um culto aqui na nossa igreja. Qual que seria a nossa reação? Alguém travestido entrando por ali, qual seria a nossa reação? São pessoas não gratas, são pessoas cujos estilos de vida nos causam algum tipo de repulsa. Pecadores de todas as formas, com todo tipo de vestimenta. Aí eu olho para o texto bíblico diz para mim que a misericórdia de Deus está disponível para essas pessoas. Uma pessoa como essa pode nascer de novo. Uma pessoa como essa pode ser alcançada pela graça e pela misericórdia de Deus. Olha o que a Bíblia diz lá numa carta de Paulo a Timóteo, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, independente de quem são. Agora eu vou te dar uma notícia pior do que essa ainda. Sabe o que Deus disse para nós?
que é papel da igreja proclamar essa verdade para essas pessoas. Não vai fazer como Jonas em Nínive, boicotar a mensagem, ou então pregar sem nenhum entusiasmo, porque você não quer que a pessoa seja salva, se arrependa, porque você deseja que ela vá para o inferno. Mas o Senhor disse, você precisa proclamar a todos, para todos, a mensagem sobre a misericórdia, a graça, o amor de Deus. Eu já vi gente, talvez aqui entre nós tem alguém que diz assim, pastor, para mim não tem jeito, para mim não tem jeito. Eu gosto muito de me relembrar de um frentista de posto de gasolina, quando eu era pastor na Vila Nova, então eu tinha um trajeto que eu fazia quase todos os dias, então o posto que eu abastecia era um posto ali na Avenida Araguaia, perto do Mutirama, quase em frente onde é o Tatico, e aí ele era gago, né? Eu já contei essa história, uma parte dessa história vocês conhecem, que é a reação do dono do posto, mas não é esse o caso. Mas eu sei que na minha conversa com este frentista, a gente foi criando intimidade, afinidade, amizade, e ele era gago, e eu sei que um dia que eu fui meio direto com ele no plano da salvação, ele virou para mim e disse assim, pastor, para mim não tem jeito. Eu já estou conformado que eu vou para o inferno. Não tem jeito para mim. Pastor, se eu contar minha vida para o senhor, o senhor vê que não tem jeito. Deus não me quer de jeito nenhum, eu já estou conformado que Deus não me quer. Eu sei o quanto eu sou errado e pecador. E eu imaginei comigo mesmo, é esse o que tem maior chance, quando ele reconhece o seu estado de miséria. É muito melhor do que aquele que acha, não, porque eu sou um bom cidadão, porque eu faço coisas boas, porque eu mereço. Essa não é a doutrina do cristianismo. A doutrina do cristianismo é a misericórdia de Deus é para todos. Por isso o pior pecador, Paulo diz que ele foi perdoado e ele era o principal de todos os pecadores. E se Paulo se achava assim, o principal dos pecadores, talvez porque ele estava lembrando da perseguição, estava lembrando do que ele fez antes da sua conversão, eu também estou na lista dos principais pecadores, mas eu não estou fora do alcance da misericórdia de Deus. Você precisa entender isso. Agora, só para a gente terminar, eu vou para o último ponto. A misericórdia de Deus não é um gesto automático. Ela não vai acontecer assim, né? Ela está disponível para todo mundo. Ela é ilimitada, qualquer pecador, por mais profundo pecado que ele tenha cometido, tem chance. Ninguém está fora. Mas ela não é automática. Você precisa de fazer algo. E lá no texto diz que você precisa invocar o nome do Senhor no versículo 5. E aí a gente completa com o versículo 7, mostrando que a misericórdia do Senhor só é garantida àqueles que a buscam. Não é uma garantia automática, não é uma garantia generalizada, universal. Tem doutrina desse tipo por aí, né? Olha, Deus é bom, no final todo mundo vai para o céu. Você apronta e vai para o céu. Não é assim também, não. Ela está disponível a todos, mas tem que buscar. Ela está disponível a todos, mas tem que dobrar-se diante do Senhor, reconhecer a sua situação e clamar por ela. Não é algo que vai acontecer de maneira natural, espontânea. Você precisa de saber, conhecer a misericórdia de Deus, saber que ela é ilimitada, saber que ela é para todo mundo, mas saber que só tem um jeito de você ter garantia de que a misericórdia do Senhor vai te atingir, te alcançar e que você está dentro dela. É se você buscar o Senhor. Romanos 10, 11, Paulo diz assim, todo aquele que confia jamais será envergonhado. Todo mundo que confia não será nunca envergonhado. E ele ainda diz, não há discriminação, não há diferença entre judeus nem gentios, por isso o Senhor é Senhor de todos, abençoa ricamente a todos. E ele termina dizendo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então precisa o quê? Invocar o nome do Senhor, para que você seja salvo. Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas o que você precisa fazer? Ir até o Senhor. Por isso a segurança, ou a falta dela, depende da sua atitude. O verso 7 diz, no dia da minha angústia, clamarei a ti,
pois tu me responderás. Davi está em perigo, mas Deus garante a misericórdia dele para Davi. Mas Davi tem que buscar, tem que clamar, tem que invocar, tem que ir até a presença do Senhor. A misericórdia dele está disponível. Mas a pergunta é, e eu quero essa misericórdia para mim? Tem 3 deveres que nós devemos adquirir. Quais são esses 3 deveres? O dever de ver a nossa necessidade da misericórdia de Deus. Talvez o maior empecilho para você receber a misericórdia do Senhor que está garantida a você, seja a falta que você tem de enxergar a sua própria necessidade. Segundo, você precisa apelar para a misericórdia de Deus, invocar, clamar, orar, pedir pela misericórdia de Deus. Terceiro, você precisa proclamar a misericórdia de Deus, dizer para o mundo a respeito da misericórdia de Deus. Portanto, não tem jeito, não é de graça no sentido de que você não tem que orar, não tem que arrepender, não tem que buscar, não é assim. Eu estava me lembrando que eu sou usuário de remédio de uso contínuo e eu tive problema de dificuldade de usar os remédios que são distribuídos pela farmácia popular, porque eu achava, eu não preciso, o remédio é barato. Aí a minha médica, aliás, na época eu pensei que era médico, mas começou com médico. Me passou a receita e disse assim, olha, com essa receita você pode ir na farmácia e pegar o seu remédio. E eu ainda não peguei. Fui lá, comprei, até hoje é um remédio barato, né? Cada 30 comprimidos, eu uso 140 comprimidos por mês. Mas cada 30 comprimidos custa R$ 7, R$ 8, R$ 9. Então eu continuei comprando. Aí um dia o farmacêutico chegou em mim, o senhor não tem receita? Eu falei, sim, tenho. E por que o senhor não usa? Porque esse remédio o senhor não precisa pagar por ele. Só aí. Né, eu ficava constrangido até de pôr meu endereço e não pagar por aquele remédio. Mas aí, conversando, compartilhando, disse, não, o senhor tem direito, o senhor paga imposto, é isso, é aquilo. E não é pré-requisito para poder pegar ou não pegar o remédio, o seu salário, não é pré-requisito onde o senhor mora, não é nada disso. É um direito que o senhor tenha. É remédio de uso contínuo, o governo te autoriza a pegar. Tá bom. Comecei a desfrutar disso, mas só que todo mês, e isso aconteceu hoje, né? Depois do culto da manhã eu passei na farmácia, todo mês você tem que ir lá na data certa, com a receita, eles vão carimbar a receita e vão dizer qual é a data do próximo mês e vão pôr a receita de costa lá para você pôr a sua assinatura. Não é automático. Não é eu chegar lá e dizer, me dá meu remédio aí que o meu acabou. Requer de mim uma atitude. Se você é um profissional que paga INSS de modo autônomo, você vai ter direito à aposentadoria um dia, mas se você ficar em casa esperando essa aposentadoria chegar, negativo, você não vai chegar nunca. Não vai chegar. Você vai precisar fazer o quê? Montar um processo, requerer. Eles vão fazer a contagem dos seus anos, vão fazer o cálculo do que você tem direito. Você vai dizer se concorda ou não concorda com aquele cálculo. E aí, depois, a sua aposentadoria vai começar a ser creditada na sua conta. Não é algo automático. Meus queridos, a misericórdia do Senhor é infinita. Não importa o tamanho do seu pecado, a misericórdia do Senhor é maior do que o seu pecado. A misericórdia do Senhor é para todos, ela é universal. É para o brasileiro, é para o estrangeiro, é para a gente que está aqui dentro desse templo, é para a gente que mora na cidade, é para o meu vizinho, é para o meu parente, é para todas as pessoas, mas não é automático. As pessoas precisam se arrepender, buscar e clamar pela misericórdia do Senhor, e é nosso dever avisá-las a respeito disso. Por isso, hoje, eu quero terminar essa pregação desafiando você a fazer uma ligação para Deus hoje. O canal está aberto. A linha está disponível. Quem sabe você pode ainda agora, dentro desse templo, ou você que está nos assistindo em casa, ou você que vai ver essa mensagem num outro momento, onde você estiver, talvez seja a hora de você fazer uma oração e clamar pela misericórdia do Senhor, dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor é rico em misericórdia. Eu sou um pecador
já fiz tanta coisa errada. Às vezes o meu pecado é tão grande, talvez você nem tenha coragem de verbalizar para uma outra pessoa o tamanho do seu pecado. E você vai ouvir de Deus dizendo: meu filho, pode vir. Nós vimos aqui no louvor, né, a citação de um texto para mostrar apenas essa relação, não é para te autorizar a ficar pecando, não. Mas aonde abundou o pecado, foi dito isso aqui, né, pela nossa dirigente de louvor. Aonde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça. Apenas para dizer para nós que a graça de Deus é maior do que o meu pecado. Apenas para dizer para nós que a misericórdia de Deus é maior do que a minha necessidade. Qual é a minha necessidade? A misericórdia de Deus é maior do que ela. Não tem barreira, não tem obstáculo, está disponível, é para todos, mas você precisa buscar. Você precisa buscar. Queria convidar você a fechar os seus olhos para você buscar a misericórdia do Senhor nesta hora, neste instante, neste momento. Eu vou orar ao Senhor, mas a minha oração não serve para você. Quem tem que orar é você. Sugestão: seja humilde, admita que você precisa, confesse, clame. Se Davi precisou, eu estava dizendo, se você, não sei se você pensa como eu, mas se eu for fazer uma lista de 5 personagens bíblicos que me chamam a atenção, Davi está na minha lista dos 5. Claro, sou um grande admirador de Moisés, sim. Abraão, sim. Né? No Velho Testamento. Elias, puxa vida. Mas Davi está no meio. Um rei, um pastor de ovelhas lá no campo, coração de músico, poeta. Mas é um homem que, olhando para ele, eu me identifico. Parece demais comigo. Davi, no Novo Testamento, foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Mas Davi disse assim: eu preciso das misericórdias do Senhor. Se Davi precisava, eu preciso. Se Paulo precisava, eu também preciso. Ore ao Senhor com humildade, diga que você precisa da misericórdia de Deus. Pai, eu quero pedir que o Senhor toque no coração desta pessoa, esses que estão aqui dentro deste templo, aqueles que estão, ó Deus, nos vendo e nos acompanhando de suas casas, aqueles que vão, talvez, ouvir esta palavra no outro dia, no outro momento, mas que esta palavra faça diferença na vida e no coração de quem estiver escutando. Que nós possamos conhecer de fato as tuas misericórdias, mas que possamos, ó Deus, conhecê-la como ela é, ou como elas são. A amplitude, uma misericórdia sem limite, no sentido de que não há pecado, por maior que seja, que não possa ser perdoado pelo Senhor. Que essa misericórdia está disponível para todos, não há ninguém, o Senhor não discrimina homem e mulher, rico, pobre, brasileiro, estrangeiro, ela é disponível para todos. A tua misericórdia pode resgatar quem está no lamaçal, nas trevas, no profundo da sepultura, numa cela de um cárcere. A tua misericórdia pode alcançar os nossos governantes, a tua misericórdia pode alcançar qualquer pessoa, condenada pela justiça ou não, bom caráter ou mau caráter. Eu sei que as tuas misericórdias, elas estão disponíveis para todos. Nós muitas vezes discriminamos, nós muitas vezes limitamos, mas tu és ilimitado. E eu peço que aquele que está orando agora, com esse coração humilde, admitindo que precisa desesperadamente do Senhor, que a tua misericórdia prometida nesse texto seja garantida para esta pessoa, que está te buscando, que está orando ao Senhor, que está clamando por ela neste momento. Nós te pedimos assim, Deus, e oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito esteja conosco aqui, com você que está em casa nos vendo, com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e até a volta gloriosa de Jesus Cristo. Amém. Boa semana. Deus abençoe a todos.